se você também tem uma história mal-assombrada, envie para o nosso WhatsApp. Histórias mal-assombradas dos inscritos. A bola de fogo demoníaca. Olá, Rui. Meu nome é Nicolas e esse caso que eu vou contar aconteceu durante a Quaresma com minha mãe aqui na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Era a primeira semana de Quaresma e os baile funks estavam em alta na nossa cidade. Isso em meados dos anos 90 e 2000. Minha avó já tinha avisado minha mãe e minha tia para que não saíssem, pois havia começado a Quaresma, época em que os mal-assombros estavam à solta. Mas ela e minha tia debocharam, desacreditando de tantas histórias que já tinham escutado. Uma amiga delas chegou para poder ir com elas até o baile funk, que não ficava muito longe dali. Então foram alertados pela minha bisavó, Maria Antônia. Olha, se eu fosse vocês, não desafiava esse período não, pois é o período onde Deus permite que os portais do inferno sejam abertos por 40 dias. Eu dou dinheiro para que façam um lanche em casa, não precisa vocês sair não. Minha mãe, minha madrinha e sua amiga então olharam uma para outra com ar de deboche e riram. Minha madrinha ainda ousou falar: a gente põe o mal-assombro para correr. Falou isso e sorriu. Minha bisavó, sabendo que elas não sabiam o que falavam, apenas balançou a cabeça. E então foram para o baile, que começou às 9h30 da noite. Dançaram, curtiram, brincaram, beberam, até que decidiram ir embora do baile. Quando olharam para o relógio já marcava 23h55. Do baile até a casa delas era uma distância de 20 minutos, caminhando. E assim foram as três pelas ruas desertas e de repente, se aproximando de casa, sentiram um vento gelado cortando a alma. Então decidiram apertar o passo. Foi quando viram lá de longe uma pequena bola de fogo. Pensaram ser a mula sem cabeça, que tanto já tinham ouvido falar dela, e decidiram correr. Mas à medida que corriam, maior ficava aquela bola de fogo e se aproximava delas. Conseguiram chegar e entrar em casa, e quando olharam pela janela, viram aquela bola de fogo passar na rua. Então foram repreendidas pela minha avó. Viu? Eu avisei. Brinque com a Quaresma de novo, aí vocês vão acabar se dando mal. E cheios de espantos, foram logo se deitar no quarto da minha bisavó. Quando de repente o relógio marcou 00h30, ouviram lá longe, ouvisse uma gargalhada como de uma bruxa. Então, com medo, se perguntaram entre si se tinham escutado tudo aquilo mesmo. E de repente, minha bisavó respondeu: isso é um assombro da Quaresma, que perturba e assombra aqueles que ousam lhe desafiar. Depois disso, minha mãe e minha madrinha nunca mais foram ao baile em época de Quaresma. E essa é minha história. Espero que tenham gostado. O que era aquilo? Olá, Rui. Me chamo Adrian. Tenho 33 anos. Queria contar um caso que aconteceu comigo em Teresina, no Piauí. Esse caso era quando eu tinha 12 anos. Eu tinha acabado de chegar do roçado do meu avô e quando cheguei em casa, por volta de 8 horas da noite, minha mãe falou o seguinte: menino, por que você voltou tarde? Eu não tinha te dito que era para você voltar umas 5 horas? Por que você voltou nesse horário? Eu esqueci, falei eu para ela, e olhei o relógio. E fui falando isso enquanto seguia para o banheiro. Tomei banho e fui para o meu quarto. Era por volta da meia-noite. E eu acordei com um barulho do lado de fora de casa. Mas eu não liguei, porque pensei que fosse meu cachorro. Então voltei a dormir. Mas de repente me acordei de novo com alguma coisa fuçando a janela do meu quarto. Levantei e fui olhar para ver o que era pelo furinho que existia nela.
e o que vi me deixou assustado. Até eu esquecer que vi aquilo, eu passei muito tempo sem dormir. O que eu vi foi um homem indo para a mata sem um braço e segurando uma faca. Hoje eu lembrei desse caso e decidi enviar para você contar. Não é uma história muito comprida, mas foi uma história muito assustadora. E minha mãe parecia ter pressentido que alguma coisa ia acontecer. Não sei se aquilo era um mal-assombro ou era apenas uma pessoa. Porém, por lá não existia ninguém que tivesse aquele problema no braço. O que eu acredito é que era mesmo uma assombração. Talvez de algum morador que tivesse morrido por ali e queria me fazer algum mal. Bem, Rui, essa é a minha história. Espero que você tenha gostado e me note para colocar essa história aí no seu canal. Muito obrigado. O lobisomem da Mata Grande. Olá, Rui Henrique. Me chamo Carlos Daniel e conheço seu canal desde os meus 9 anos. Hoje estou com 14. O caso que vou contar aconteceu no ano de 2022, no Rio Grande do Sul. Minha mãe e meu pai haviam se separado e meu pai foi morar com meu avô em outra cidade. Na casa onde ele estava vivia meu avô, a esposa dele e meu tio Vinícius. Na verdade, nós dois não nos consideramos tio e sobrinho, até porque nos conhecemos desde pequenos. A casa deles era no interior, um pátio grande, e na rua uma estrada de terra, e do outro lado da rua existia uma mata grande. Meu pai e minha mãe combinaram do meu pai de 15 em 15 dias ir buscar eu e minhas duas irmãs, para ir para a casa dele. Em um sábado que meu pai me buscou, eu e minhas irmãs passamos o final de semana lá. Eu e o Vinícius, que é meu tio, que eu mencionei antes, nos encontramos e começamos a conversar sobre a escola e o que íamos fazer enquanto eu estivesse lá, já que ele tem mais ou menos a minha idade, apesar de ser meu tio. O dia passou e eu e o Vinícius andamos de bicicleta, jogamos bola e conversamos sobre coisas sobrenaturais, já que já tinham acontecido com a gente. Era por volta das 4 horas, quando eu e ele estávamos dentro de casa e vimos pela janela meu pai na porteira, fumando um cigarro. Então, eu e ele fomos até lá para bater um papo. O Vinícius pediu para ele contar sobre uma história de lobisomem que ele tinha visto ali semanas atrás. Meu pai pensou um pouco antes de me contar, já que ele não queria que eu ficasse com medo. Mas mesmo assim, decidiu contar que em uma noite qualquer, ele saiu de casa para ir fumar à noite no portão. Já era umas 8 horas da noite e estava tudo escuro. A única luz que meu pai tinha era a luz do celular. Enquanto ele fumava tranquilo, ele começou a escutar barulhos que vinham da mata da frente da casa. Eram barulhos de galhos se quebrando, e ele, sem saber o que era, começou a encarar o mato. Começou a encarar aquela parte da mata. Ele, meio cego, por causa da luz do celular, não conseguia ver com clareza o que estava ali. Então, ligou a lanterna do celular e tentou iluminar um pouco aquela parte de onde estava vindo aquele barulho. Ele não conseguia ver bem o que era, mas ele disse que era uma coisa que tinha mais de 2 metros, que estava se escondendo ali, atrás das árvores. Era mais ou menos essa altura, diz ele. De repente, aquela coisa saiu de trás dos matos. Era negra e tinha uma cabeça enorme, com olhos vermelhos, quase com um palmo de distância um do outro. Aquilo caminhava lentamente e não tirava os olhos do meu pai. Ela caminhou até ficar no meio da rua. Meu pai disse que quando viu aquilo, se arrepiou inteiro de uma forma que ele não consegue explicar. Ele fala que ela ficou ali por 3 minutos, encarando ele, e depois desse tempo começou a recuar, ainda sem tirar os olhos dele, até entrar de volta na mata e sumir na escuridão.
Depois disso, meu pai entrou para dentro de casa e contou a todos o que tinha acontecido. Depois desse dia, meu pai instalou uma luz de LED na parede da casa, virada para o pátio, para iluminar ali na frente da rua de terra. Eu e meu tio Vinícius até hoje nos perguntamos o que era aquilo. Bem, Rui, essa é a minha história que passei na casa do meu pai. Espero que tenha gostado e espero que seja escolhido para aparecer no seu canal. Muito obrigado. O Causos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Causos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios.